Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós estamos na lição 19ª, a cicatrização da poda. Ontem, o irmão Augusto, discipulador, fez a 18ª, muito tremenda, maravilhosa, falando sobre ali quando Deus nos poda, coisas que nós muitas vezes foi um não de Deus, vamos dizer assim, para muitas coisas que nós queríamos e aí nós não vemos que não aconteceu, né? São coisas que Deus foi nos podando e coisas assim que nós não entendemos muitas vezes naquele momento, mas depois, futuramente, nós vamos entendendo as coisas que o Senhor faz, né? Ele é perfeito, né? Coisas que drenam nossa energia, que sugam a nossa energia e muitas vezes tiram nós do foco, né, da vontade de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a cicatrização, como que cicatriza essa poda que foi feita pelo Senhor, tá? Nós vamos ler Filipenses 3, do 12 ao 17, quero que você acompanhe aí na palavra de Deus. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Então, aqui vai falar que quando o agricultor dos pés de uva faz a poda, muitos usam um produto que chama pó de canela para fazer a cicatrização do corte, né? Outros usam muitos outros produtos também. Não importa muito o que ele usa para a cicatrização. O que precisa acontecer é a cicatrização, né? Isso precisa acontecer. É importante e necessária para que o pé de uva não seja invadido por pragas, porque aquele lugar ali que foi feito o corte, ele precisa cicatrizar bem, igual, por exemplo, fiz cesárea, alguém fez alguma cirurgia, se você não cuida bem, o que acontece? Ele pode infeccionar, pode inflamar, né? E aí problemas futuros, você vai entender o porquê que nós estamos falando isso. Se isso acontecer, a árvore ficará doente, poderá morrer, mas e isso é o que o agricultor menos deseja, né? Que ela morra. O trabalho dele é justamente levá-la a produzir ainda mais frutos e de melhor qualidade ainda. Então vamos lá, para o choro da videira, bem pertinente essa palavra aqui, porque eu creio que Deus criou a videira mesmo e comparou, porque Ele já sabia todos os critérios, tudo que ela envolve a videira, e por isso comparou a igreja com a videira, né? Então, quando a poda é feita nos pés de uva durante o tempo, através do corte, sai uma seiva, né? Quando a gente corta a planta, sempre sai aquele líquido, né? E da videira também sai. Isso é chamado de choro da videira. Olha que interessante isso, irmãos. É como se a árvore achasse ruim aquela poda e chorasse. Naquele momento, talvez ela não perceba que isso é para o próprio bem dela. Assim que acontece na videira verdadeira, né? O nosso agricultor, ele sabe de todas as coisas, né? Tem planos maiores e melhores que você pode sonhar ou imaginar na sua vida. Tem pensamentos de paz e não de mal. Hoje você não entende o que aconteceu, mas o Senhor já entende, porque Ele conhece o teu futuro. Então, nós é que não sabemos e às vezes reagimos de forma errada, né, com essa cicatrização ou com essa poda aí, impedindo a cicatrização de acontecer. Infelizmente, muitas doenças entram nesse momento na nossa vida. Como eu falei, você não cuida bem, você não passa o antisséptico ali, você não cuida bem, isso vai dar margem para inflamação, não vai cicatrizar bem. Às vezes aparentemente parece que está, mas não está. Então, o diabo ele só fica esperando, irmãos, uma brechinha que nós demos para ele entrar e fazer, sabe, o regaço, acabar com tudo mesmo.
Então, ele está esperando a poda ali para lançar sobre o corte toda espécie de dados inflamados do maligno, né? Para adoecer e para que você pare de frutificar, para que você se aborreça com Deus, para que você reclame, para que você queira murmurar do Senhor nesse momento e não aceite a cicatrização. É nesse momento que muitos ali são paralisados pelo diabo. Eu e você não podemos perder de vista o intento do diabo, né? Primeiramente, ele faz tudo para não nos convertermos, né? Não vir no encontro, não, tal. Aí depois, quando ganhamos a guerra da conversão, entramos na guerra da meninice, que é o começo do livro, ele falando sobre isso, para deixar de ser criança, né? Então aí ele põe dúvida na nossa mente, ele lança as coisas, faz a gente duvidar da credibilidade dos nossos líderes, da visão, de tudo. Ah, mas não é desse jeito, esperneia daqui, esperneia de lá, né? E aí nós vamos para a terceira etapa, que é nos tornar filhos amigos, né? Que é a maturidade, tá? O diabo juntamente com o inferno inteiro estará à disposição para nos fazer adoecer durante esse caminho para maturidade. A poda é particularmente um momento muito sensível, tanto para nós quanto para a planta, né? Ele vai fazer tudo para não chegarmos ao ponto de sermos filhos amigos de Deus. O diabo sabe que quando chegamos nesse patamar de filhos amigos da maturidade, ele está perdido já. Porque uma pessoa madura em Deus, ela acaba com o inferno. Ela é um problema naquele bairro, naquele país, naquela cidade, porque ele é alguém que vai frutificar, alguém que vai fazer discípulos também, outras pessoas também, para que possam o reino de Deus avançar, né? Então, enquanto estamos caminho da maturidade, a época da poda, é um momento particularmente delicado para todo filho de Deus escolher ser amigo do Senhor. É um momento de guerra renhida com o diabo, né? Ele invade as nossas mentes com todo tipo de dúvida, como eu falei, sobre os irmãos, sobre a igreja, sobre o pastor, mas será que a visão é desse jeito? Será que sabe? E aí começa todo tipo de dúvidas. E é nesse momento que devemos estar muito atentos e firmes na palavra, né, no Senhor, até que a cicatrização da poda esteja completa, e aí nós vamos ver o resultado dela. Quando amadurecemos ao ponto de sermos filhos amigos, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós vamos estabelecer o reino de Deus. E por isso, o diabo vai trabalhar ferozmente para que isso não aconteça. Você sabe, o reino de Deus e o reino das trevas são opostos. Paralelo ao mover de Deus, existe o mover do diabo, né? Sempre foi assim, Deus se movendo e o diabo. Então, hoje é a mesma coisa. E o reino de Deus, ele sempre vai ser contra o reino do diabo. E o diabo sempre quer fazer uma imitação daquilo que é de Deus. Quando estabelecemos o reino de Deus, o reino do diabo diminui nessa terra. Você pode perceber, o diabo faz tudo, irmãos, tudo, esse grande ataque aí com essa pandemia, para atingir quem? Para atingir a igreja, nos enclausurar ali, achar que a gente não vai, nós vamos guerrear e nós vamos vencer essa batalha, né? Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E outra coisa, o Senhor nos escolheu, né? Nós somos filhos amados. Isso vai passar e nós vamos poder nos reunir com muito mais alegria, muito mais fervor. Vamos valorizar muito mais a comunhão com os irmãos depois de passar esse tempo, né? Mas esse tempo aqui tem sido de fortalecimento, de crescimento para cada um de nós. Então, somente filhos amigos conseguem isso. Os filhos amigos de Deus são as verdadeiras bombas atômicas dos céus a serem lançadas no inferno. O diabo trabalha arduamente para os filhos de Deus não chegarem a esse ponto, né? Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de todos nós, que a gente chegue à varonilidade de Cristo, que a gente chegue à estatura de Cristo, que a gente avance, que a gente cresça. Querido, esse é o que é ser vencedor, é ser maduro. E isso é algo que Deus quer de cada um de nós, né? Por quê? Porque é a vontade dele, ele quer chegar lá, quando nós estivermos com ele, ter uma igreja santa, pura. E se você passar por esse processo aqui, você não vai precisar ficar no milênio e ser disciplinado pelo Senhor.
aceite o tratamento hoje, né? Enquanto os filhos de Deus são crianças, o diabo tem muito espaço para agir na vida deles, com meninice, com criancice, com coisas da alma, mas com alguém maduro ele não tem, né? Então o diabo tem liberdade e tranquilidade para estabelecer o seu reino, destruindo, roubando, matando as pessoas quando elas são crianças na fé. Mas quando é filho amigo, o inferno para de reinar naquele lugar, e instantaneamente o reino de Deus é estabelecido. Olha que forte, poderoso. Por isso também que o Senhor quer nos transformar filhos amigos. Por quê? Porque aí nós vamos ser coluna nos lugares onde o Senhor nos colocou. E aí nós vamos poder dizer como Paulo aqui: me imitem, assim como eu imito a Cristo, né? Contribua para a cicatrização. Qual o remédio para a cicatrização? Então, te pergunto: esquecer a poda. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo para as que estão, prossigo para o alvo, né? Como se esquece a poda? Crendo e se esvaziando, e nós vamos falar sobre cada uma delas. Crendo, Paulo ensina que quando ainda éramos pecadores, o agricultor nos deu o seu próprio filho na cruz, e agora que somos filhos amigos, como que ele vai negar alguma coisa para nós? Se eu dei meu próprio filho, negaria alguma coisa gratuitamente para vocês? Alguma coisa? Né? Paulo ainda insiste falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o alvo do Senhor é nos transformar completamente, né? O agricultor disse que os pensamentos deles são mais altos, que eles têm pensamentos bons ao nosso respeito, e isso só nos cabe crer no agricultor e aguardar a bênção que virá a partir da poda. Não pense como algo ruim, né? Troque as lentes do seu óculos, a visão com a qual você olha as coisas. Olhe que todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo que hoje você não esteja entendendo o que está acontecendo, porque às vezes muitas pessoas vão e vêm das nossas vidas, elas não permanecem, porque muitas vezes são podas do Senhor. Ela não vai contribuir para o chamado nem propósito de Deus na sua vida. Então Deus tira, sabe? Deus tira de perto. Estou querendo dizer que Deus mata essa pessoa, não, pelo amor de Deus, hein? Isso não é vontade de Deus. Mas Deus tira o relacionamento, Deus poda o hábito, Deus... Às vezes você sonhava com uma coisa que não ia servir para o propósito de Deus, né? Como o pastor Luiz contou ontem. Então ele poda. Na hora você não entende. E essa é a questão da cicatrização. Não fique irritado, não fique chateado, sabe? Não fique revoltado com Deus. Nós vamos aprender aqui, tá? Vamos lá, esvaziando-se. Lembre-se de quem faz a poda é o agricultor, e ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes se revolta contra Deus. Ah, Deus, eu queria tanto aquilo e Ele não me deu. Hoje você não entende, mas mais para frente você vai entender que aquilo ia ser dano para você. Compreende? Então, mesmo quando o ramo vira para o agricultor e discute com ele, dizendo que é um absurdo que ele fez, isso significa que o ramo passou a ter vida própria. Eu governo a minha vida, não o Senhor governa. Ele agora se considera tão conhecedor quanto o agricultor. E isso é um absurdo, irmãos. Como que você acha que você sabe coisas da sua vida, você não sabe nem se você vai acordar amanhã? O Senhor tem todas as coisas. Todos os dias da sua vida foram escritos num livro quando você nem tinha nascido ainda. Deus sabe, Ele é de eternidade em eternidade. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes mentalmente você pensa que ia ser de uma maneira, mas Deus conhece todas as coisas. Então não murmure, não reclame, né? Discordando, escramuçando, reclamando. Não, isso aí você dá brecha para que não ocorra cicatrização. Deixa a cicatrização, creia que você é amado, que o Senhor tem melhor para você, né? O diabo começou assim, irmãos, discordando, achando que ele era melhor do que Deus. Depois Adão, Deus colocou lá, esses dias eu estava ouvindo a ministração, Deus colocou a árvore da vida na frente do Adão, ou seja, filho, você só não enxerga se você não quiser. E ele preferiu, como o diabo falou que ele seria como Deus, talvez ele se deslumbrou e falou, não, eu quero conhecer o bem e o mal através, né, eu mesmo sabendo disso, e aí tomou sua própria iniciativa, né? Então, não tenha dúvida alguma, toda vez que discordamos da atitude do agricultor, levamos na cabeça,
Não é que o Senhor bate na nossa cabeça, não. É dando murro em ponta de faca, como se diz aí, o ditado popular. Não importa, não porque Ele nos abaterá, mas porque Ele está certo. Se eu e você discordamos, vamos bater cabeça na parede. Se não morrermos ou ficarmos malucos, no mínimo ficaremos com muita dor de cabeça. A sua cabeça está doendo? Pare de discutir com o agricultor. Pare de dar murro em ponta de faca. Pare de achar que você sabe mais do que Deus, que você entende da sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida, você não é mais dono dela. Se você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida. Ele tem responsabilidade sobre você. O dia que você assume sua vida, você assume as responsabilidades também. Sabe, muitas coisas que acontecem na nossa vida são resultado da nossa infantilidade, muitas tribulações, como nós falamos também alguns dias atrás aqui. Muitas tribulações somos nós mesmos que buscamos. Aí quando o negócio está ruim, clamamos ao Senhor. E se o Senhor governar a sua vida, se você deixar Ele tem responsabilidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Agora quando você pega para si a responsabilidade, então dê o seu próprio jeito. Mas não vai dar certo. Vai bater cabeça e vai ficar com muita dor de cabeça. Mas eu não posso falar nada, simplesmente tem que aceitar calado, seria melhor. Mas Deus aceita o choro. A Bíblia diz que há tempo de prantear, há tempo de ser alegre. Então, só que chore no período do choro. Não depois fique choramingando o resto da vida. Não, é tempo de chorar, então chore. Tá? Mas acabou, segue em frente. Foi assim que Davi fez quando as famílias deles, todos eles chegaram de guerra, todas as famílias eles tinham saqueados, eles levaram as mulheres e os filhos dele. Ele chorou até não aguentar mais chorar, desfalecer quase. Aí ele se recobrou no Senhor, ele teve um tempo de solitude, provavelmente com o Senhor, se fortaleceu e aí ele foi atrás. Entendeu? Tem um tempo para chorar, mas depois disso tem que seguir adiante, bola para frente, como Davi fez. E Paulo diz também, esquece as coisas que foram e segue para frente. Sendo assim, pode ter certeza que é esvaziar-se de sua justiça própria, porque você vai pensar, não é justo, e isso eu queria tanto e tal, e aí você vai querer muitas vezes questionar Deus. Isso não está na sua alçada, tá? Eu fui uma pessoa que na minha adolescência e indo para a juventude questionei muito a Deus sobre coisas. E hoje eu vejo, se Deus tivesse me dado naquela época, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que não estaria, né? Porque Deus não dá asa para cobra, como se diz. Não é que eu era uma cobra, mas eu não ia ter maturidade para lidar com aquelas coisas naquele momento. Então Deus não me deu. Isso eu vejo como o amor de Deus por mim. Você não vai dar uma faca para o seu filho de presente. Vai dar uma Ferrari para ele se esborrachar aí no primeiro poste? Você não vai dar. Você sendo mal sabe dar boas coisas para o seu filho, imagina o Senhor. E muitas vezes nós damos coisas que nós achamos que vai ser bom para o filho e às vezes não é. Agora Deus sabe o que é bom. Então temos que confiar em Deus, né? Não julgue as coisas pelo conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Se é bom ou ruim, aquela coisa toda. Deus conduzir, afinal, Ele é Deus, deixe Ele conduzir. Esvaziar-se é um mandamento apostólico, né? Paulo diz que Jesus fez isso e que eu e você devemos fazer o mesmo, nos lançarmos na mão do reto e justo juiz, Deus amoroso. Está esperando o quê? Cuidado com as pragas entrando no corte da poda. Não permita que isso aconteça. E aí ficam muitas vezes crentes ali, chateados porque foi feito isso comigo, porque erraram assim comigo. Olha, decepções, elas sempre acontecem. Às vezes é triste quando é uma decepção também no nosso meio cristão, às vezes uma decepção com o pecado de um líder ou alguma coisa. Mas isso faz parte da vida. Nós não temos super pastores, eles não são anjos, não são de outro mundo, são de outro mundo no sentido de ser do céu, mas eles também têm erros. Então não fique pondo expectativa em pessoas, porque você vai se frustrar.
Tem certeza que já se frustrou com amizades, com o seu casamento? Agora na igreja esperamos perfeição das pessoas? Não podemos esperar, né? A nossa expectativa é no Senhor e saber lidar com as decepções e com as coisas muitas vezes que nos entristecem, né? No nosso meio cristão. Mas como que nós crescemos? É no convívio com os irmãos, querido. Não tem outra maneira. A maior escola é a igreja, de conviver, de aceitar, de submeter. Você quer crescer? Muitos se isolam. Eu já fui muito machucado. E quanto você já machucou? Você já pensou nisso? Porque você fica se enchendo de justiça própria, achando que você foi o único machucado. Danilo, você nunca se machucou? Danilo está me gravando aqui. Com certeza sim. E você pode perguntar para qualquer cristão se nunca se machucou. Você vai abandonar Cristo porque você se machucou? Foi Cristo que te machucou? Não. Às vezes um irmão carnal, um líder às vezes inexperiente. Nós temos que andar mais uma milha e perdoar e continuar andando. Continuar acreditando. O Senhor acreditou em mim e em você. Por que você não pode acreditar nos outros? Porque você é bom demais? Eu só posso exigir perfeição do outro quando eu sou perfeito. Quando eu não sou, eu não posso exigir. Tá? Então, a poda das pessoas, nós vamos falar aqui. Esse é muito tremendo, esse capítulo aqui também. A poda das pessoas, nós falamos de hábitos, falamos de muitas coisas. Mas agora nós vamos falar, a poda das pessoas não é algo fácil de assimilar. Mas é necessário que aconteça. E aconteça o mais rápido possível para não dar tempo das doenças entrarem, que aconteça a poda e logo você permita a cicatrização. Conheço muitas doenças geradas nesse período da poda. Alguma delas eu posso citar: síndrome da esterilidade aguda, crítica purulenta, contagiosa, destrutiva, crítica, né? Muitas vezes são estágios para deslealdade. A pessoa se isola e começa a criticar, né? Fofoca aguda crônica, isso também tem muita gente que tem problema na língua, né? Dúvidas sistemáticas cancerosas e mortais. Olha que sério. Você tem alguma dessas doenças ou está perto de alguém que tem? Rapidamente procure o pastor da igreja para ajudar na cura. Elas são altamente contagiosas e mortais, tá? Então, não perca tempo, sabe? Não fique perto de pessoas que não são mais maduras que você, que não vão te levar para o amadurecimento, tá? Eu particularmente sempre choro muito quando a poda que Deus faz de pessoas. Eu também já tive muitas podas dessa e realmente é muito triste, né? Pessoas que eu imaginava que estariam sempre comigo e seriam uma inspiração para sempre, pessoas que você olha e fala, nossa, né? No início desse livro, o pastor recebeu um e-mail do pastor falando sobre que a igreja não tem conhecimento da palavra, né? E aí ele disse que esse pastor foi podado da vida dele. E esse pastor foi um referencial, o pastor Wilson, desde que ele se converteu quando ele era jovem, e Deus usou poderosamente para inspirar a obra no Brasil. Mas um dia ele perdeu o rumo, né? E eu hoje imagino que ele não tem intenção nenhuma de prejudicar a igreja, mas infelizmente é o que ele tem feito nesses últimos tempos. Tá? Outras pessoas que rejeitam a visão da frutificação, claramente descrita, Deus as tirou da minha vida. Outros rejeitaram a estrutura, né? Essa visão aí, isso não é de Deus, não. Ou acharam que eles poderiam ter uma visão melhor, né? Foram podadas porque estavam atrapalhando a edificação da igreja. Foram tiradas de perto, por quê? Porque uma pessoa que não vai acrescentar na edificação, aliás, ela pode ser um empecilho, e aí Deus poda e Deus tira. Muitas vezes nós não entendemos porque certas pessoas foram tiradas tão repentinamente da nossa vida, né? Mas para que o propósito e a vontade de Deus se cumpra na igreja e também nas nossas vidas, né? Sempre que isso acontece eu choro, eu também, querido, é difícil, viu? Mas Deus cura. Depois, por saber que Deus nunca erra, eu me fortaleço no Senhor e continuo sempre vendo os frutos da poda que o agricultor faz. Eu quero ser um filho amigo, e você? Será que no decorrer de todo esse devocional você já tomou essa posição? Confio plenamente no amor e na bondade de Deus. Por isso, bendito seja o Senhor em todas as obras na sua vida, mesmo que você não entenda muita delas. Estou completamente confiante de que Ele terminará as obras que começou na minha e na sua vida.
e não serei eu quem vai resistir ao que ele acha que é importante na minha vida. Não resista. Vai querer estar em uma queda de braço com Deus, você vai perder, né? Desafio você a fazer a mesma coisa, glória a Deus. Não resiste, aceite a poda e também a cicatrização. E os planos e a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. E confie no Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já se sentiu podado pelo Senhor? Eu já. Muitas vezes. Caso você já tenha sido podado, como você reagiu à poda? Eu escramucei, vou falar a verdade. Confessar meu pecado aqui, que eu dei umas, sabe? Mas hoje eu tenho lidado melhor com isso, mas há muito tempo atrás eu dei uma esperneada. Mas hoje eu aceito e entendo a vontade de Deus como perfeita, e Ele me ama e Ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Então até o próximo devocional, Deus abençoe.